Olá, mais uma aula de petrografia com o professor Paulino Batista para a turma de mineração do CETEC Cursos Técnicos. Tudo bem? Meninos e meninas, eu resolvi dar uma encurtada. No meu planejamento inicial, nós teríamos 4 aulas sobre tipos de rochas e eu resolvi dar uma condensada para 3. O que significa dizer que nessa nossa aula de hoje, nós abordaremos 2 grandes grupos de rochas. As rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Quase não saiu metamórficas, mas são elas, rochas metamórficas e sedimentares. Bom, antes de falar sobre os tipos de rochas, eu vou fazer o que nós faríamos se estivéssemos em sala de aula. Eu vou passar mais uma atividade em sala que será feita em casa por conta desse nosso novo modelo de aulas, tá? Mas vocês vão fazer essas atividades, vão deixar no caderno. Quando nós retornarmos para a sala de aula, o professor pega esses cadernos e a gente pontua como uma avaliação, ok? Aí, de novo, como a gente fez numa das aulas anteriores, vocês escolhem o momento para fazer essa atividade. Se vocês querem fazer agora, aí vocês esperam o professor terminar de explicar, pausa a aula, copia no caderno, responde, depois continua a aula. Ou assiste toda a aula, quando terminar a minha aula, vocês voltam nessa atividade, copiam no caderno e respondem. Eu preferiria que vocês fizessem no começo da aula, mas fica a critério de vocês. Professor, por que no começo da aula? Porque agora no começo da aula, a gente pesquisando esses termos que eu vou lançar na atividade, o nosso cérebro já vai funcionando de uma forma melhor, já vai direcionando para as explicações que o professor vai dar. Se eu deixar para fazer no final da aula, eu já ouvi as explicações do meu professor. Tá? Então meio que perde a graça, mas fica a critério de vocês, ok? Vamos lá, atividade em sala. Que eu volto a repetir, será feita em casa. Bom, é bem simples. É uma atividade que será feita individualmente, né, por conta do distanciamento social. E eu tenho 3 atividades para vocês. A primeira, vocês vão diferenciar intemperismo de metamorfismo. Diferenciar intemperismo de metamorfismo. Essa é a primeira questão. Segunda questão, caracterizar o metamorfismo regional. Lembra, caracterizar não é dizer o que é explicar como acontece. Ok? Caracterizar metamorfismo regional, ou seja, explicar como é que acontece o metamorfismo regional. E a terceira e última questão é para conceituar. Aí sim eu quero saber o que é meteorização, erosão e sedimentação. Terceira questão, conceituar meteorização, erosão e sedimentação. Bom, vamos dar um tempo para que vocês realizem essa atividade. Aí vocês pausam a aula, resolvam as questões, depois a gente volta para a aula, ok? Boa sorte e joguem duro. Continuando, galera, rochas metamórficas. Como o próprio nome já diz, o termo metamórfica vem de metamorfose, que significa transformação. Então, nós vamos falar hoje sobre rochas metamórficas nessa primeira parte da aula. Vamos ao conceito? O que seriam rochas metamórficas? São rochas originadas de outros tipos de rocha que, longe de seus locais de formação e submetidas a alta pressão e temperaturas diferenciadas, transformaram-se e modificaram suas características em um processo denominado por metamorfismo. Vamos lá. O que seriam rochas metamórficas? São rochas que sofreram transformação. Além dessa transformação, elas sofreram também modificação nas suas características. Quem promove essa transformação e essa modificação é a variação de pressão e de temperatura. O nome desse processo de transformação ou de modificação das características das rochas é chamado de metamorfismo. Então nós já temos 2 conceitos aí. O que são rochas metamórficas? São rochas que sofrem transformação ou modificação em suas características, e isso ocorre por meio de um fenômeno chamado metamorfismo. A imagem aí no slide de vocês é de uma rocha metamórfica, óbvio, né? Aí é um quartzito, tá? Que é uma rocha que sofreu transformação. Pelo nome, o professor nem precisa dizer qual foi a rocha que se transformou.
em um quartzito, tá? Isso aí é bem simples, você não vai nem falar porque é autoexplicativo. Além desse conceito de rochas metamórficas, nós vamos entender como acontece esse metamorfismo, ou um conceito melhor para metamorfismo. Como seria, professor, um conceito mais completo de metamorfismo? Vamos colocar na tela aí? Conjunto de processos geológicos que leva à formação de rochas metamórficas. Esses processos envolvem transformações sofridas pelas rochas quando submetidas ao calor, que é a temperatura, a pressão, os fluidos e o tempo. Professor, que fluidos são esses? O magma. O movimento do magma transforma rochas também. E o tempo, né? Com o passar do tempo, essas rochas também vão sofrendo esse processo de transformação. Lembrando que rocha metamórfica não é rocha magmática, que resfria rapidamente e dá origem à rocha, o magma que resfria rapidamente, dando origem às rochas magmáticas, que nós vimos na aula anterior. O metamorfismo ele é mais lento. Lembre-se, a rocha vai passar por um processo de transformação e de modificação nas suas características. Então não vai ser uma coisa da noite para o dia. Tá? Isso demora um tempo, porque ela vai precisar que a temperatura varie, que a pressão varie, que aconteça ou a movimentação de fluidos, ou o tempo geológico. Então não seria uma coisa assim a toque de caixa. Guardando, rochas metamórficas sofrem transformações. Quem promove essas transformações é o metamorfismo e ele é manifestado ou provocado por variação de temperatura e de pressão, basicamente, tá? Mas nós podemos acrescentar, os fluidos também envolve, que é a movimentação dos magmas, e o tempo geológico também está presente nessas transformações. Existem vários tipos de metamorfismo, tá? Vários tipos de metamorfismo. Mas nós temos dois principais, que são o metamorfismo regional e o metamorfismo de contato. Professor, o slide do senhor está em espanhol, dificilmente a gente acha material de geologia em português. Tá? Então, metamorfismo regional e metamorfismo de contato são alguns exemplos dos vários tipos de metamorfismo. O professor vai apenas listá-lo, porque esse procedimento de metamorfismo vocês verão com mais profundidade na disciplina de geologia. Quem não viu ainda, quem já viu já sabe do que o professor está falando. Então a gente vai mais adiantando. Os novatos, não se preocupem, nós veremos isso ponto a ponto lá em geologia. Podem ficar tranquilos. Eu vou apenas explicitá-lo. Lembrando que metamorfismo é a ação da temperatura, da pressão, dos fluidos e do tempo na transformação de rochas. Aqui nós temos alguns pontos com relação aos tipos de metamorfismo. Para ficar mais simples para você, vou só citar. O metamorfismo pode ser classificado de acordo com o agente ou agentes principais de metamorfismo, como área de abrangência, ambiente geotectônico. Então, nós vamos ter vários tipos de metamorfismo de acordo com o agente que vai provocar. Por exemplo, nós temos o dinamotermal, o regional, o orogênico, que também é o mesmo regional. E lembra, toda vez que aparecer essa palavra orogênese, eu vou lembrar de cadeias de montanhas, de movimentação de placa tectônica. Nós temos também, além do dinamotermal e do regional, nós temos termal, que também pode ser chamado de contato ou local. Tem o dinâmico ou cataclástico. Tem o boreal, também chamado de carga ou de soterramento. Tem o hidrotermal, de fundo oceânico e de impacto. Então nós temos aí 8 tipos de metamorfismo que nós poderíamos aprofundar. Como o professor Paulino já falou anteriormente, essa temática de tipos de metamorfismo nós vamos aprofundar em geologia. Por enquanto, basta a gente saber que existem vários tipos de metamorfismos e que isso depende do agente ou agentes, tá? Também da área de abrangência ou do ambiente geotectônico. Mas é bom lembrar que o metamorfismo, geralmente ele está envolvido com as questões de magma. Eu tenho que ter variação de temperatura e de pressão e aí o magma vai ter que estar envolvido nesses procedimentos. Vamos esclarecer só 2 tipos, como eu falei anteriormente. Primeiro, o metamorfismo de contato. O que seria esse metamorfismo de contato? Olha como é simples. Ele resulta da intrusão do magma a altas temperaturas em rochas pré-existentes. O calor liberado pelo magma intrusivo vai provocar nas rochas envolventes a alteração dos minerais existentes e a formação de novos minerais. É simples. Você tem lá uma rocha,
e aí acontece uma intrusão magmática. Lembra daquele processo que eu falei do fluido? O magma vai subindo pelas rachaduras, né, pelos dutos magmáticos, e ele encontra uma rocha já existente. O calor que esse magma vai liberar nesse contato, ele vai liberar calor e vai gerar pressão, vai transformar essas rochas pré-existentes em novos tipos de rocha. Isso aí é chamado de metamorfismo de contato, porque acontece o contato do magma com a rocha já pré-existente. Então, nesse contato do magma com a rocha pré-existente, você vai passar a rocha pré-existente, ela vai sofrer uma transformação ou uma alteração dos minerais já existentes nela, ou também pode gerar a formação de novos minerais, automaticamente transformando essa rocha. Um exemplo típico de rocha magma ou metamórfica, por metamorfismo de contato, pode ser o mármore. O mármore nada mais é do que um calcário que sofreu transformação. Então nós temos como exemplo de rochas metamórficas o mármore. Segundo exemplo de metamorfismo, só para a gente poder entender, vamos ao metamorfismo regional, que também é um bem comum. Metamorfismo regional, do que se trata? Ele afeta grandes áreas na crosta terrestre, nomeadamente regiões associadas à formação de montanhas, onde ocorre o choque pelo limite de convergência das placas tectônicas. Envolve, como sempre, altas temperaturas e pressões que variam de moderadas a altas. Vamos pensar, eu tenho uma placa tectônica que mergulha sobre a outra, então vai ter o atrito, né, o contato. Durante esse contato das rochas ou das placas tectônicas, o magma vai emergir, ele vai subir, porque se uma placa mergulha na outra, o magma vai subir. E esse magma, ao subir, ele vai transformar essas rochas dos dobramentos modernos em rochas metamórficas. Aí é o metamorfismo de contato, porque há o contato entre duas placas tectônicas diferentes com rochas pré-existentes diferentes. E aí a variação de temperatura e de pressão por conta desse contato vai dar origem às rochas metamórficas. Eu trouxe aí dois exemplos de metamorfismo, o de contato e o regional, e a gente vai lembrar, o de contato envolve diretamente o magma e o regional envolve diretamente a movimentação de placas tectônicas. Não esquece isso. Metamorfismo regional envolve movimentação de placas tectônicas, metamorfismo de contato envolve o contato do magma com rochas pré-existentes. Tranquilo até aqui, meninos? Eu espero que sim. Como diria Henrique Juliano há um bocado de tempo atrás, né? Vamos mudar de assunto, tá? E aí nós vamos adentrarmos agora no segundo grupo de rochas de hoje e no terceiro grupo de rochas desse estudo que a gente vem fazendo há 2 encontros, ok? Bom, o segundo grupo de rochas de hoje são as rochas sedimentares. E aí é mais fácil, né? Rochas sedimentares é mais fácil de você identificar, é mais fácil de você localizar, é mais fácil de você caracterizar. Elas são simples. As rochas sedimentares surgem da ação do intemperismo. Então, assim, para eu entender rochas sedimentares, inevitavelmente eu tenho que entender de intemperismo. E o professor Paulino vai dar um conceito bem simples de intemperismo. Intemperismo é a ação do tempo sobre as rochas. Esse é o tempo atmosférico e também o tempo geológico. Aqueles ditados populares, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Vão fazer parte desse conceito de intemperismo. Por exemplo, nessa imagem aí, é o Grand Canyon, nos Estados Unidos da América, nós temos aí um conjunto de rochas sedimentares formada por intemperismo. Provavelmente, numa área acima do Grand Canyon, nós teríamos uma formação de escudos cristalinos que sofreu intemperismo e deu origem ao Grand Canyon. Se você prestar atenção na imagem, você consegue ver no relevo aí várias linhas horizontais que a gente chama de estratificação, que são as camadas de sedimentos que foram sendo depositadas e acimentadas ao longo de milhares de anos. Mas isso eu vou explicar mais à frente. Vamos tentar entender um pouquinho o conceito de rochas sedimentares. O que seriam rochas sedimentares? São rochas formadas a partir da deposição e consequente cimentação ou consolidação de fragmentos provenientes de mineral ou material orgânico.
No caso do material mineral, os respectivos fragmentos, denominados detrito geológico, são provenientes da meteorização e da erosão. O material orgânico é só da deposição, tá? Mas esses materiais minerais, eles vêm de meteorização e de erosão que o professor vai conceituando à frente. Novamente, vamos entender, rochas sedimentares são rochas que surgem a partir da fragmentação e consolidação de rochas pré-existentes. Lembrem-se, são as rochas ígneas que dão origem às rochas sedimentares. Ok? Professor, rocha metamórfica pode dar origem à rocha sedimentar? Pode. Uma vez exposta essa rocha metamórfica, ela vai sofrer intemperismo e ela vai se transformar em fragmentos. Transformando-se em fragmentos, ela vai ser transportada, depositada, sedimentada, consolidada, e aí sim formam-se as rochas sedimentares. Mais uma vez, o professor chama a atenção para a imagem do slide, que nós temos aí as estratificações. Então é simples, ó. Toda a camada rochosa que tiver essas linhazinhas horizontais, mostrando os estratos. Observe que aí você tem várias cores, quer dizer que sedimentos de várias partes foram sendo trazidos para esse local. Aí você imagina que cada uma dessas linhas aí, dessas camadas, tem um tempo para se formar, porque elas chegaram aí enquanto partículas de sedimentos, grãos de areia que foram se juntando até dar origem a uma rocha, denominada rocha sedimentar, ok? Um adendo. Lembra quando eu falei das rochas magmáticas, que o professor citou que as rochas magmáticas, elas eram ricas em minérios, em minerais e minérios? Ah, ótimo. As rochas sedimentares também são ricas, só que em combustíveis fósseis, por conta desse material orgânico que está aí no conceito. O material orgânico, que seria tudo que tem vida, né, restos animais ou vegetais, eles depositados em rochas sedimentares, com o passar do tempo, em bacias sedimentares, né, ela vai dar origem aos combustíveis fósseis, que são carvão, gás e petróleo. Carvão mineral, gás natural e petróleo existem abundantemente em formações chamadas bacias sedimentares. Então, rocha sedimentar, a estrutura geológica bacia sedimentar, ela contempla as jazidas de combustíveis fósseis. Fiquem espertos com isso. Vai ser assim, ó. Escudos cristalinos, que é formado por rochas magmáticas. Nós temos minerais e minérios abundantes. Bacias sedimentares, que são formadas por rochas sedimentares, elas possuem jazidas de combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão. Olha a riqueza geológica que é o Brasil, porque o Brasil possui só duas estruturas geológicas. Nós só temos bacias sedimentares e escudos cristalinos. Ou seja, no Brasil, onde você não encontrar, ouro, ferro, cobre, prata, você vai encontrar gás, carvão ou petróleo. Seguindo sobre rochas sedimentares. Vamos entender o processo de formação de rochas sedimentares a partir de um mapa conceitual, ou um mapa de percepção visual, chamados também de mapas mentais. Observe, as rochas sedimentares, elas vão sofrer primeiro meteorização, depois erosão, aí transporte, deposição e diagênese, para que elas deem origem a outros tipos de rochas também. Lembre-se que é essa dança aí, né? De que as rochas podem dar origem a outros tipos de rochas. Vamos entender esse processo todo chamado de diagênese, ou de sedimentogênese, melhor dizendo, que é a primeira parte. A sedimentogênese, como o próprio nome já diz, olha que nome difícil, sedimentogênese. Vamos pegar o pé da letra aí, sedimentogênese. Gênese é origem, então seria a origem de sedimentos. Olha o que aqui o nosso slide nos diz. As rochas sedimentares, elas passam por um processo de formação. O processo de formação e deposição de sedimentos é chamado de sedimentogênese. E ele envolve basicamente 3 processos: meteorização e erosão, transporte e sedimentação. Aí é no processo de formação das rochas sedimentares. Vamos adiantar um pouquinho como seria esse processo. A sedimentogênese começa pela meteorização. Vamos ler e depois a gente discute. As rochas pré-existentes que afloram a superfície ficam expostas a condições bem diferentes daquelas em que foram formadas. Tornaram-se
instáveis e sujeitas ao contato com a atmosfera, a biosfera e hidrosfera. Esse contato irá gerar alterações físicas, desgastando os detritos clásticos, ou quimicamente, formando novos minerais mais estáveis. Então, no processo de meteorização, que seria a ruptura, que seria exposição, né? A rocha fica exposta, o intemperismo vai agir sobre ela. A depender de onde ela ficar exposta, nós vamos ter agentes diferenciados. Lembra? Quando ele coloca aí alteração física, isso aí é intemperismo físico. Intemperismo físico envolve basicamente variação de temperatura. São questões atmosféricas, calor e frio, calor e frio, calor e frio. Quando ele coloca quimicamente, já envolve a água. Mas lembra lá do fisicamente que nessa alteração de calor e frio entra a chuva. Quando ele se refere ao quimicamente, ele fala mais de águas correntes, como rios, lagos e oceanos. Tá? Então, o intemperismo químico ele é feito por água e o intemperismo físico ele é feito pelo ambiente, basicamente variação de temperatura. Além da meteorização, nós vamos ter um exemplo simples de como acontece isso. Como diferenciar, professor, a meteorização física da meteorização química? Vamos a um exemplo prático aqui, com um mapa conceitual. A meteorização física origina partículas cada vez menores, desculpem, mas aí está em espanhol, tá? Esse mais pequenas é porque ele vem em espanhol. São cada vez menores. Já a meteorização química modifica os minerais das rochas, transformando-os em outros minerais. Então vamos ficar esperto com relação a isso. O físico, as partículas são menores. Já o químico, a preocupação não é com o tamanho das partículas. Os minerais eles vão sendo modificados pela ação da água. A água vai modificando esses minerais. Então, a meteorização física em partículas menores, a meteorização química mexe com a composição química da rocha, mudando os minerais. Mas não é metamorfismo, é meteorização. Mentalize isso aí. O segundo passo da sedimentogênese é a erosão. Aqui a gente já vai entender melhor. Depois de meteorizados, esses sedimentos eles serão erodidos. Observe, os materiais resultantes da meteorização, quer sejam fragmentos grandes, quer partículas dissolvidas em água, são removidos muitas vezes para sítios bem longínquos. O que é isso? A erosão envolve já um processo de transporte, mas lembra que não é transporte. É erosão, é a saída de fragmentos grandes ou pequenos para sítios mais longe. Então, esse processo de saída é chamado de erosão. O andar durante essa saída, ou a locomoção durante a saída, é que será chamado de transporte. As rochas foram desgastadas e desagregadas pelo processo de erosão e meteorização. O terceiro passo é o transporte. A água e o vento são os principais transportadores, mas é bom lembrar também das correntes que acontecem dentro dos oceanos, dos lagos. Mas nós também temos o gelo. O gelo também transporta partículas. Mas, professor, como é que o gelo vai transportar partículas? Lembre-se, a área de contato da geleira com a rocha, a temperatura vai ser maior do que a exposta. Então, a água ali vai estar dissolvendo. À medida que ela vai dissolvendo, a geleira vai andando e ela vai carregando partículas. É como se você passasse um pano molhado na sua casa. Quando você passa um pano molhado na sujeira, a sujeira não vai mudando de lugar, a água vai transportando aquela sujeira. A geleira faz o mesmo processo. Tá? Quando o agente transportador perde a dinâmica, os materiais irão se depositar. Aí vão virar sedimentos. Lembre-se, primeiro, fratura, fragmenta. Fratura é rachar. Racha, fragmenta, que é soltar os pedaços estão transportados. Nós estamos aí falando da sedimentogênese, meteorização, racha e fragmenta. Erosão ajuda na fragmentação, amplia a fragmentação. E o transporte pega esses fragmentos agora e vai levando para locais mais distantes. Esse é o terceiro passo. O quarto passo é a sedimentação. Uma vez transportado, esses sedimentos agora vão ser colocados em um determinado local. Deposição dos sedimentos nas chamadas bacias sedimentares. Ponto. O que seria uma bacia sedimentar? Guarda esse conceito aí. Bacia sedimentar é uma depressão preenchida por sedimentos.
Repetindo, bacia sedimentar é uma depressão preenchida por sedimentos. No processo de sedimentação, a força da gravidade vai fazer com que o transporte perca força. Então eles vão começar a parar. Uma vez parando esse transporte, os sedimentos vão se acumulando uns sobre os outros. E aí o que antes os fez separar, agora vão fazer agregar. Então, seja, a variação de temperatura que fragmentou, ou que fraturou, fragmentou, transportou, agora vai cimentar. Sedimentação e cimentação é quase a mesma coisa. Por que vai cimentar, professor? Porque as rochas agora elas vão se acumulando. Lembra que eu falei lá no início que além dos sedimentos, dos minerais, essas rochas sedimentadas poderiam trazer também material orgânico que daria origem a combustíveis fósseis? Olha essa próxima imagem como é legal de sedimentação. É durante esse processo de sedimentação que também podem se depositar restos de organismos vivos ou de suas atividades que vão originar fósseis. É bom lembrar que os fósseis têm um período, têm a mesma idade, vêm do mesmo período que as rochas que estão ao seu entorno. Essa sedimentação ocorre majoritariamente em meio aquático. É que a água é um excelente agente transportador. É também em meio aquático mais provável a ocorrência de fósseis. Os restos mortais não estão sujeitos às instáveis condições climáticas ou à ação de outros animais. Então, é mais comum a gente encontrar bacias sedimentares em áreas onde nós temos muita água. Isso também explica o surgimento das jazidas de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, porque eu preciso desses elementos. Olha o exemplo como é legal na imagem. A primeira imagem da esquerda você tem um peixe, olha a quantidade de água que você tem na imagem primeira da esquerda. Você tem muita água e só rocha matriz embaixo. Na segunda imagem já houve o processo de sedimentação. O rio trouxe os sedimentos, foi se acumulando, aí você já tem o primeiro fóssil animal morto. Você percebe que do primeiro peixe para o segundo peixe há uma diferença de tamanho, o que significa que a vida era mais abundante na primeira imagem. Uma vez criada a primeira camada de sedimentação, a quantidade de água diminui e o tamanho do peixe também. Já na terceira imagem, a água quase que não existe mais. Nós já temos 3 camadas rochosas e 2 tipos de fósseis já depositados. Isso aí é chamado de tempo geológico. É isso que acontece na Terra. Para a gente fechar essa discussão, nós vamos entender a diagênese ou litificação. Guarda aí, diagênese ou litificação. O conceito é bem simples, só o nome que é complicado. Conjunto de processos físico-químicos que permitem converter ou transformar os sedimentos soltos numa rocha solidificada ou consolidada, vai dar no mesmo. Lembre-se, aqueles fragmentos sedimentos que eram soltos, pequenininhos, eles vão ser agora prensados, sedimentados. O processo recebe o nome de diagênese. A diagênese ou litificação é quando os processos físicos e químicos, ou seja, transporte, a ação da água, do vento, da chuva, do sol, eles vão agora cimentar, juntar todo mundo, formando as chamadas rochas sedimentares. O nome do processo é diagênese. E aí eu pego, essa aula de hoje está assim, cheia de mapas conceituais, e aí eu pego mais um mapa conceitual para a gente poder entender o processo de diagênese. Olha o que é que vai acontecer no processo de diagênese. Primeiro, a gente vai ter a compactação, os sedimentos vão ficar na água, lembram? Eles chegam soltos na água. Aí eles começam a se agrupar por conta da desidratação. O que seria desidratar, professor? Perder água? Quando eu vou colocando muita areia. Por exemplo, eu vou construir um castelo, vou fazer um bolinho de barro. À medida que eu vou colocando a areia dentro da água, a água vai sumindo. A gente chama de desidratação. A mesma coisa acontece no meio natural. As rochas vão caindo dentro da água, os sedimentos vão caindo dentro da água e essa água vai começar a desaparecer. Por quê? Ela vai infiltrar nessas rochas e vai sofrer um processo de desidratação. Depois de todo o processo de desidratação, ou seja, toda a água já saiu, aí a rocha sim, ela vai sedimentar-se ou cimentar-se, vai colar uma rocha na outra pelo processo de diagênese. Professor, qual vai ser o cimento? A terra que ficou misturada com essa água vai servir de cimento, porque vai solidificar através da ação dos agentes intempéries, principalmente do sol, tá? Ela vai solidificar e você vai ter o processo de
litificação ou diagênese. E aí, pelo processo de diagênese, a gente consegue entender como surgem algumas rochas. Olha o exemplo típico aí. As argilas viram argilitos, porque elas vão solidificar. As areias, os arenitos, e vários tipos de rochas viram os conglomerados. Você vai ter uma solidificação de vários grupos rochosos, que são os conglomerados. Lembrando que conglomerado é muito mais fácil da gente encontrar em áreas de atuação das geleiras. Os arenitos em área de atuação de muita radiação solar, assim como os argilitos, ok? Lembrando que essas rochas surgem em ambientes distintos. Cada uma vai aparecer numa área específica. Por exemplo, aqui em Jacobina nós temos meta-arenitos, que é a formação do tombador. São rochas chamadas de meta-arenitos. Tem uma classificação também bem simples de rochas sedimentares, que eu vou apenas pontuar, não vou me aprofundar nessa discussão, como eu falei anteriormente. Aqui é só para a gente ter uma noção de rochas. Esse aprofundamento é feito em geologia. Uma classificação simples das rochas sedimentares, elas podem ser detríticas, químicas ou orgânicas. Detríticas, formadas por fragmentos de outras rochas, são as mais comuns. Químicas, resultante da precipitação de substâncias químicas. Orgânicas, formadas pela acumulação de detritos orgânicos ou restos seres vivos. Não é uma definição muito complicada não, tá? Mas essa discussão de rochas metamórficas e sedimentares, ela serve para fechar o nosso estudo sobre os 3 grandes grupos de rocha, que são sedimentares, metamórficas e magmáticas. Para encerrar minha aula de hoje, eu vou trazer uma imagem que envolve ficção e realidade. Por exemplo, tem um filme antigo chamado Avatar, eu não sei se os senhores assistiram, e no filme Avatar os caras visitam um negócio chamado Montanhas Aleluia. No filme, essas montanhas aleluia são rochas que flutuam por conta da gravidade zero do planeta e por aí vai. Só que ficção é um grão de areia ampliado. Então, a ficção ela amplia a realidade, o que quer dizer que tem realidade. Eu fui atrás dessas rochas e achei essa imagem na China. Isso é um parque geológico na China, onde foi gravado o filme Avatar. Existem as montanhas aleluia, só que elas não flutuam. Mas olha que formação belíssima de rochas sedimentares na China. Meninos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.